Boa noite, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. Um prazer muito grande o momento de nos passar juntos. Para mim é gratificante, para você espero que seja benéfico. Hoje nós vamos falar sobre como ser um pregador eficiente. Muito importante. Nós dividimos em 3 pontos e você vai ver. E no final nós vamos apresentar 5 passos que são fundamentais, sintetizado, de pontos que o pregador tem que ter em mente e na prática da vida no seu dia a dia. Então, fique até o fim para ver esses 5 pontos que são importantíssimos. Nós contamos com você porque é para o seu bem. Agora, eu quero aproveitar para agradecer de coração para você que já é inscrito em nosso canal. E para você que não é inscrito, a grande oportunidade. Aproveita para se inscrever. Dê um like, um joinha, uma curtida. Não esqueça de nos comentários participar conosco, dar sua sugestão, fazer os seus comentários, é bem-vindo. E nos ajude compartilhando, porque é impossível para mim chegar sozinho a tantos lugares quanto pessoas precisam de ouvir esse ensinamento. E você compartilhando vai ser bênção. Agora, é bom também dizer que no final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o link do vídeo anterior. E o vídeo anterior foi a imutabilidade de Deus. Foi um tema muito importante, muito interessante. E também, no final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o link da rede social do WhatsApp, Amigos do Pastor. Você vai lá, acessa o link e entra no grupo para participar conosco. Não paga nada, tá certo? Fique à vontade. Você vai ter a oportunidade de participar, fazer perguntas, trocar ideias, debater, aconselhamento, tudo mais. Muito importante. E agora, prosseguindo, nós vamos, tá certo? Como ser um pregador eficiente. O primeiro passo que nós vamos considerar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém pregando e dizer em sua pregação: isso que eu estou pregando para vocês também é para mim. Eu também estou pregando para mim. Você já ouviu alguém falando assim? Em uma determinada ocasião vi um pregador de nome, uma pessoa querida, que eu tenho uma apreciação e gosto muito dos ensinamentos dele, mas ele também fez uma colocação dessa. Vamos ver até onde nós podemos aplicar esse tipo de coisa. Eu tenho um texto das Escrituras Sagradas que está no livro de Josué. Vamos dar uma olhadinha? Josué, no capítulo 1, nós encontramos as seguintes palavras. No verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo a herdar a terra que jurei aos teus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desviando nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Verso 8. Não te apartes da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 3 passos importantes nesses versos. No verso 6, você como pregador, assim como Josué, foi dito a ele que ele seria responsável em conduzir o povo até a terra prometida. No entanto, ele precisaria de agir com prudência e com boa vontade, com muita disposição. Você precisa de disposição e prudência para conduzir o povo até a cidade santa, a terra prometida, o lar eterno que Deus tem aos seus filhos. Então, esse é o verso 6. No verso 7, ele diz que você deve andar de acordo com a lei, não dizendo nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem que ser um exemplo, você tem que ser um referencial, você tem que ser um cartão de visita perfeito. É uma coisa imaculada. É o sede santo como eu sou santo. Um exemplo em tudo. E o terceiro passo, ele vem dizendo, no verso 8, meditar na lei de dia e de noite. Não pode esquecer. Então, esse é o passo fundamental. Agora, verifica o seguinte. Como nós devemos proceder em uma situação como essa? Primeiro, meu amigo, você, antes de chegar ao púlpito, a mensagem que você vai trazer para o púlpito, você deve
colocar primeiro no seu coração. Você tem que pregar para você antes de trazer para a igreja. A mensagem tem que transformar a sua vida antes de você querer que ela transforme a vida da igreja. Não esqueça disso. Você tem que pregar essa mensagem que eu estou passando para você. Eu preguei para mim quando eu estava andando, quando eu estava caminhando, quando eu estava trabalhando, de uma forma que ela tem que fazer parte da minha vida antes de chegar aqui. Esse é o fato. Eu tenho que ter consciência de que ela mudou a minha vida e ela vai mudar a sua vida também, da mesma forma que ela mudou a minha vida. Então, leve em consideração o que estou dizendo. E quando você colocar isso em prática e a sua vida for transformada pela mensagem que você quer transmitir, você vai ter autoridade e a bênção de Deus para atingir os corações, para que os corações sejam mudados. Por isso que, infelizmente, muitas pessoas pregam e fica no nada. Não há mudança, não há transformação, não há nada. Fica do mesmo jeito a vida toda. A igreja não muda, não melhora, está indiferente. Esse é um fator importante. Então, faça a mudança na sua vida. Que Deus opere na sua vida. E Ele vai operar depois, usando a sua vida para mudar os outros corações. A igreja vai ser mudada. A igreja vai ser transformada. Verifique o outro passo que nós temos que considerar. Então, viva essa pregação. Quando você vai trabalhar, vá pensando no sermão. Vai pensando nessa mensagem para você. Vai pedindo a Deus a transformação do seu coração. Quando você estiver trabalhando, esteja trabalhando, mas em espírito, vê se você consegue manter também a mensagem no seu coração. Quando você estiver em casa, quando você estiver deitado, quando estiver almoçando, quando estiver em tudo, a mensagem tem que estar operando em você. Diante dessa situação, ela vai operar no coração dos outros também. Então, esse passo é fundamental. Antes de você pregar para os outros, você tem que pregar essa mensagem. Antes dessa mensagem converter o coração dos outros, ele tem que converter o seu coração. Esse passo é fundamental. Então, pregue para você. Mas não esqueça de pregar para você antes do púlpito. Converta o seu coração antes que o coração dos outros seja convertido. Depois, o outro passo que nós vamos considerar é o seguinte. Agora nós vemos para pregar para com os outros. Tá certo? A mensagem para os outros. Agora que você já pregou para você, a sua vida está transformada, você vai ter condições de trabalhar a benefício dos outros. Ao ponto de chegar como Paulo. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você tem autoridade para dizer isso? Você é um imitador de Cristo, ao ponto de poder dizer, seja meus imitadores também? Se você está assim um pouco constrangido, que a gente fica pensando, não, nem posso dizer isso, não. A igreja vai querer pensar que eu sou que eu quero ser o grandão, que eu quero ser o diferente, que eu quero ser o bonitão. Eu não vou dizer isso não. Tudo bem, então não diga, não tem problema não. Mas viva de uma forma que a igreja veja em você essa mudança. Que a igreja veja em você que você é imitador de Cristo, mesmo você não falando nada. Isso é importante. Então, se você chegar a esse ponto, meu querido, tá bom demais. Agora, ele fala em Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você está crucificado com Cristo. Não é você mais que vive, é Cristo que vive em você. Está notando? Então, assim tem que ser a operação na minha vida antes de chegar aqui. Para depois eu falar, olha, faça também. Vai dar certo. Deu para mim, vai dar para você. E você vai ter autoridade quando for transformada a sua vida, você poder dizer para os outros também. E se você não dizer, mas pelo menos os outros vão ver a sua mudança e vão querer ser mudados também. Então esse passo é fundamental. Diante dessa situação, agora você verifica a pregação de Jesus. Esse é o terceiro da sequência. Verifique comigo o seguinte. Jesus não pregava o que o povo queria ouvir. Jesus não se ensinava o que o povo já sabia. Ele pregava o que o povo precisava. Ele pregava o que o povo não sabia. Então, esse é o passo importante. Então, não se preocupe em querer ensinar o que os outros já sabem. Não se preocupe em querer pregar o que os outros já vivem. Ensina o que o povo não vive. Prega o que o povo não sabe. Esse ponto é importante. Depois, não esqueça de um fator interessante também. Olha bem que importante isso aqui. Ele não era litúrgico. Ele não era dogmático. Ele não seguia um cronograma. Ele tinha uma intimidade, uma comunhão tão perfeita com Deus, que não tinha problema. O que desse
a situação que surgisse, ele já estava em um espírito de constante comunhão. Isso significa dizer que a necessidade aparecia e ele então tinha como resolver o problema com naturalidade. Então, veja que interessante. Não é bonito isso? Você precisa ter uma comunhão íntima com Deus. Você tem que ter uma integridade com Deus, uma vigilância permanente. E a situação que surgir, você vai com naturalidade desenvolver, resolver, em um espírito de brandura. Agora, verifique o seguinte. Eu tenho aqui um texto das Escrituras Sagradas. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, verso 22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Você está vendo essa situação? Você precisa de maturidade espiritual como Jesus, porque em todas as situações resolvia. Não era como os escribas, não era como os fariseus. Ele tinha confiança, ele tinha segurança, ele tinha a intimidade com o Pai. Você precisa disso. Quando você tiver esse nível de maturidade. Ah, mas ele era Jesus, mas ele lhe dá condições também. Ele faz questão de lhe amparar e de lhe proteger, desde que você queira. Vai dar certo. Se coloque nas mãos dele. O beneficiado é você e o fortalecido é a sua igreja, depois que você tiver transformado. Agora eu tenho para você aqui os passos que eu falei para a gente concluir. Os 5 pontos que você tem que ter em mente, que é para o benefício seu primeiro e depois da sua igreja. Esse é o passo fundamental. Então, o que nós temos que ter em mente? Primeiro, você tem que pregar para você mesmo, mas não dentro da igreja. Para você mesmo, no dia a dia. Para você mesmo, em casa. Você mesmo, no trabalho. Para você mesmo, de noite, quando estiver deitado na cama esperando o sono. Para você mesmo, quando você estiver fazendo sua caminhada. Para você mesmo, a todo momento. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é pregar para os outros tudo aquilo que você vive. Viva primeiro. Depois você pregue. Peça a Deus, coloque em prática, corre, clama, chama, ora, insista. É preciso, é assim mesmo. Depois você não esqueça de um fator interessante. Seja uma pregação viva para todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares e em toda situação. Uma pregação viva. Você viu essa? Para todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares, em toda situação. Você é uma pregação. Você é uma integridade. Você é um retrato vivo de Jesus nessa terra. Para poder olhar para você e Paulo falou, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Os outros têm que falar assim, olha, é Jesus aquele ali é um homem de Deus. Falaram de Eliseu, falaram de Elias, não pode falar de você, fala de você também. Elias era um homem como o nosso, jeito, as mesmas provações. No entanto, orou a Deus, passou 3 anos e meio sem chover. Orou de novo a Deus e choveu. E você é diferente em quê? O que está faltando em você é se colocar então nas mãos de Deus. E agora? Então primeiro nós vimos pregar para você mesmo, mas nessas condições. Segundo, pregar para os outros aquilo que você vive. Depois, ser uma pregação viva. E depois de tudo isso, seja um imitador de Cristo, para que as pessoas possam ver em você, a imagem de Jesus. Seja um íntimo, seja uma ligação perfeita. E depois a gente fecha o 5º. Porque com a autoridade de Jesus, você vai pregar e não como os escribas. Com aquela autoridade que ele pregava, você vai ter que pregar também. Ele te dá condições para isso. Ele está desejoso de colocar à sua disposição. Depende de você. Ele quer te dar. Se coloque nas mãos dele. Senhor, eu, Pascoal Matede, quero continuar crescendo na intimidade contigo, para ser uma pregação viva, para que eu, transformado no dia a dia, posso ser uma bênção para os outros serem transformados mediante o meu testemunho. E você, pregador, tome essa decisão também de ser transformado a cada momento,
de viver uma constante vigilância, de poder falar com autoridade e não como os escribas, mas que os outros vejam em você a presença de Jesus na sua vida. Tome essa decisão, se coloque, Senhor, molde a minha vida, transforme, me ajude, me dê essa graça, me dê essa bênção. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Ele vai te ajudar. Ele vai fazer isso na sua vida. É para o seu bem e para a salvação de outros e para a glória de Deus. Tome essa decisão. E se você já tomou, reforce. Senhor, continua me segurando. Eu quero continuar. Não permita eu desistir. Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana.